Reflexão do dia 28 de julho de 2024, 17ª semana do Tempo Comum, domingo, cor litúrgica verde. Santo do dia, Beatos José Caseles Mancho e José Castel Camps, mártires salesianos. Nós estamos falando do início do século XX. A Espanha entra numa revolta civil. Ambos foram assassinados na Espanha e durante a Guerra Civil, unicamente por serem católicos, só por ser católico. Pronto, vamos matar esses dois padres aqui. Pedimos pela intercessão do Beatos José Caseles Mancho e José Castel Campos, vamos pedir a Deus que nos ilumine na nossa caminhada na fé, para que não nos deixe fraquejar diante das dificuldades, de perseguições. Então, nós estamos entrando num tempo difícil, é um momento difícil de ser cristão neste mundo, mas que, a exemplo desses dois santos, possamos nos mantermos firmes e jamais renunciar à nossa fé em Jesus Cristo, seja qual for a situação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, segundo livro de Reis, capítulo 4, no seu versículo de 42 a 44, é interessante que você vai descobrir hoje que lá no Velho Testamento teve multiplicação dos pães também, né? Então vamos lá ao texto. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus. Ele trouxe pães dos primeiros frutos da terra, eram 20 pães de cevada e trigo novo. Eliseu disse: Não, dá ao povo para que ele coma. Mas o seu servo logo interrompeu e disse: Mas como vamos distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Lógico que essa profecia era referente a Jesus, né? O que Jesus faria centenas de anos na frente. Comerão e ainda sobrará. É uma profecia antiga. O homem distribuiu e depois voltou cheio de sobra, conforme a palavra do Senhor. Então o Senhor ali também permitiu essa multiplicação dos pães para mostrar o que ia acontecer 7 séculos depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu não sei se Eliseu falou na esperança da fé, né? Já que Deus falou, comerão e ainda sobrará. Existe essa linha, né, teológica para interpretar esta palavra, mas ele também pode ter falado, não está escrito que comerão e ainda sobrará, então dá lá para eles, né? Ou ele falou isso na fé do profeta, ou ele falou como uma expressão, né? Não está escrito, pode mandar. Eu não quero essa oferta não, dá ao povo para comer. Mas de qualquer forma, Deus realizou e se concretizou. O espanto nosso agora a entender isso é o mesmo espanto do profeta. Uai, como é que pode, né? A palavra de Deus se faz presente, se torna vida, na medida em que ela é proclamada, anunciada e colocada. Às vezes a gente acha que aquele terreno, aquele filho, não o coração do filho da filha, não recebeu a palavra, mas ele recebeu, ele recebeu. Mas ele continua ainda no vício, continua nas práticas de pecado, mas a palavra está lá no coração dele. Em um determinado momento, aquilo há de se multiplicar e a sua vida, do seu filho, da sua filha, há de dar uma reviravolta e um dia você vai ver seu filho e sua filha convertido por aquela palavra que você falou, né? Em nome de Deus, assim como o profeta falou aqui agora, né? Eu acredito, eu fico com a primeira versão de que ele falou na fé, né? Eliseu disse: Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele tem domínio dessa profecia, ele tem domínio desse conhecimento. E na fé ele falou isso. E aconteceu que o homem, depois de distribuir, voltou com a opção de sobra. Nossa, comeram 200 pessoas e sobrou. Um alforje é um estômago, né? O estômago de um camelo, alguma coisa assim. Então é pequenininho, não é grande coisa, né? E ele alimentou ali 200 homens, né? Se falou homens, então não vamos imaginar
que é pelo menos umas 300 pessoas. Assim, então, nós queremos confiar na palavra de Deus e pedir a Deus que, pela sua palavra, Senhor, produza em nossa família multiplicações de graça, poder, honra e glória, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 144. Ele fala assim: saciai os vossos filhos, ó Senhor. E queremos apresentar diante de Deus, neste salmo, todas as famílias que acompanham a reflexão do dia, esse programa diário, pedindo ao Senhor, saciai os vossos filhos, saciai de amor, de paz, justiça, saciai também, Senhor, nas questões financeiras, né? As famílias às vezes estão muito endividadas, então pedimos também pela libertação financeira. Saciai com vosso amor e esperança esta casa na união deste casal, que já pensa em separação, mas saciai, Senhor, com vosso amor e para que eles possam retornar ao primeiro amor. Saciai de esperança, Senhor, esses filhos de todas as famílias, Senhor. Filhos, orem pelos seus pais, pais, orem pelos seus filhos. Tudo isso pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Na segunda leitura, em Efésios 4, de 1 a 6, na liturgia de hoje, o Senhor nos fala: irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que receberes. Então, Paulo fala aqui aos Efésios, ele já exorta para que cada um contribua à igreja com a vocação que recebeu. Né? Nem todo mundo tem que fazer ensino, pregação, nem todo mundo tem dom de arte, de comunicação. Não. Às vezes a pessoa faz um cafezinho lá na cozinha, na hora do retiro, que aquilo já apaixona todo mundo. Né? A música toca e transforma o ambiente. Né? Às vezes a intercessão, olha o valor da intercessão, quem tem um dom da intercessão. Eu jamais vou pregar sem um intercessor, tem que ter um intercessor do lado. De preferência que eu esteja vendo, assim, ele lá com o tercinho orando, porque isso me dá uma estabilidade espiritual muito grande, a certeza de que alguém está orando. Né? Então, cada um tem o seu dom. Assim também dentro de casa, cada um tem o seu dom. Mas o dom paterno e maternal, você recebeu. Você foi usado por Deus para conceber e dar luz a um filho, uma filha. Então, este dom vocacional você tem, então tem que exercer, mas cada um de acordo com a vocação que recebeste. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Não é suportai-vos de, não aguento mais, eu vou suportar essa pessoa. É suportar de dar suporte. Cada um dá suporte ao outro com paciência e amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança ao qual fostes chamados. Há um só corpo, né? Um só Espírito. O corpo é Jesus, mas também o corpo, nossa alma. Há um só corpo, um só Espírito. O Espírito em nós tem que ser o Espírito Santo. O Espírito, o corpo de Jesus é a própria igreja. A cabeça é Jesus. Há um só Espírito, não há divisão, como também uma só esperança a qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Então, a fé é única, nos une num único objetivo, num Deus único, Salvador de todas as almas. Todos aqueles que recorrerem a Deus em sua misericórdia receberão da parte do Senhor a multiplicação da misericórdia. Assim como na primeira leitura o povo foi alimentado com um pouquinho de oferta, todo aquele que se dá em oferta ao Senhor também receberá a multiplicação da graça, da presença de Deus em suas vidas. Evangelho está em João, capítulo 6, de 1 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus disse isso para pôr Filipe à prova, né? Pois ele mesmo sabia muito bem o que ele ia fazer. Mas Filipe respondeu: Senhor, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Ou seja, em torno de 300 mil reais. Não daria para dar um pedaço de pão para cada um. É muita gente, sim. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ele falou isso tão na fé, né? Mas depois ele mesmo estragou a fé dele, completando. Mas o que é isso para tanta gente? Puxa vida. Ô João, estava tão bom, né? Na fé ali, diante de Jesus, tem aqui um menino com 2 pães e 5 peixes. O Senhor Jesus, tu pode multiplicar esse alimento, assim como fez Eliseu no tempo antigo. O Senhor pode fazer, porque o Senhor agora é o Deus entre nós. Mas ele mesmo é, é, demonstrou sua fraqueza, né? Porque ele falou: mas o que é isso, né, Jesus? É, para tanta gente, né? Que coisa. Nós também somos do mesmo jeito, né? Limitamos a graça mediante o entendimento da nossa fé humana, né? Deus não vai me dar recurso para eu comprar essa casa de jeito nenhum. Deus não tem como, né? Essa dívida minha é impagável. Como que 100 mil, 200 mil fosse um obstáculo para Deus, né? Aquele que tem fé, ele vai. Eu devo 200 mil e tenho 10 mil. Como é que eu faço, Senhor? Né? Ilumina a minha vida aqui. Você deve estar pensando, não, meu marido agora já tem até outra família, minha esposa. Não, agora é impossível. Não, não é impossível, não. Coloca para Deus. O impossível, deixa para Deus. E, e vai vivendo o possível na graça e pode deixar que no momento certo Deus te liberta. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia ali muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Se tem 5.000 homens, então deve ter umas 12.000 pessoas lá. Jesus tomou o pão, deu graça e distribuiu ao que estavam sentados. Olha a Eucaristia, tá vendo? Tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aí eu te chamo a uma reflexão. Saciou todo mundo, lá aquelas 5.000 homens, então pelo menos 12.000 pessoas. Todo mundo comeu e ele fez o mesmo com os peixes e todos ficaram satisfeitos. Jesus disse aos discípulos: Recolhei tudo que sobrou. Recolheram os pedaços que encheram 12 cestos, com sobra dos 5 pães deixados pelo menino, né? E todos ali haviam comido. Eu te pergunto, aquela criança ofereceu 5 pães e 2 peixes. Entenda comigo, essa criança estava sozinho no meio da multidão? Não, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, ele tinha um avô, alguém, um tio, alguém levou essa criança. E esse alguém que estava cuidando dessa criança chama-se família. Esta família que motivou aquela criança, levou aquela criança para levar diante de Jesus 5 pães e 2 peixes. Eu te pergunto, a família ofereceu 5 pães e 2 peixes. Você acha justo que toda a sobra, né, já que eles recolheram 12 cestos, você não acha justo que essa sobra tem que ser devolvida para aquele que ofereceu? Foi isso que aconteceu, certamente. Esses 12 cestos foram entregues àquela família que ofereceu através da criança, a criança simbolizando aí a ingenuidade. É assim que a gente tem que ofertar o dízimo, é assim que nós temos que fazer a nossa oferta de trabalho na igreja, como uma criança, né? Servo inútil, sem desejar nada, sem nenhuma arrogância,
eu prego, você ora, o outro lava a cozinha, coa o café, o outro limpa o banheiro, o outro toca, mas todo mundo na humildade. E semelhante a essa criança que ofertou a Cristo tudo que a família tinha ali naquele momento, 5 pães e 2 peixes. E receberam 12 cestos, né? Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo, sabendo daquela profecia em Eliseu. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Invocando o nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor, que a nossa oferta diária como família seja como dessa criança e que não nos falte jamais a esperança na fé, para que a gente possa, Senhor, receber 12 cestos de bênçãos para a nossa casa, para a nossa família, e dai-nos um coração puro, como destes ao beato José Caseles Mancho e José Castel Campos. Eles que se ofereceram, né? Ambos morreram por proteger crianças, né, em seus seminários, em seus colégios, né, e morreram por ser católico. Que essa primeira leitura produza em nós a esperança, assim como produziu em Eliseu, que esse salmo se realize em nós e que possamos, Senhor, receber esse santo evangelho na nossa vida, que as nossas crianças sejam um símbolo, né, da graça e doação de nossa família Cristo Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se De Mim Se Não Evangelizar. A Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo do estudo bíblico das palavras. Então a gente faz uma reflexão, um estudo, né, que compõe a liturgia diária. Eu quero convidar você a ser também um anunciador da Boa Nova. Divulgue em suas redes sociais. Multiplique esta palavra, essa pregação, para que mais corações escolham a palavra de Deus como opção de sua vida, né, regra de vida. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.